Isso é um ponto importante, Douglas. Claro que a gente vai falar aqui também muito sobre essa parte da transição da base, né? O torcedor, nós, né? Torcedores também, a gente acaba cobrando muito que os jogadores que se destacam na base sejam logo aproveitados no profissional, porque fica aquela ansiedade de ver um Rian, Lucas Ferreira e tantos outros. E isso é um processo que leva um certo tempo. Mas antes de chegar nesse ponto, esse ponto que você fala aí eu acho bem interessante, que você fala da mudança do pensamento na captação de jogadores. Acho que o torcedor entender, o São Paulo aloja em Cotia jogadores a partir dos 14 anos. Né? Antes disso Não não pode, a pode. legislação não A permite. legislação é por lei que não é permitido. Então, após os 14 anos, até uma certa idade, você tem talvez uma taxa de aproveitamento ou um número, não sei se aí é essa métrica exata, a nomenclatura exata, que você investe muito, mas você não tem a garantia que esses jogadores vão se tornar atletas. E com isso, São Paulo acaba mudando esse perfil de começar a captar como o Palmeiras vinha fazendo, como É uma outros. mudança do futebol, né? Sim, do Até pelos mercado. custos. O mercado hoje exige que aquilo que o Júlio Casares fala e o Belmonte, que eles nos cobram, é de buscar o semi-pronto. É o Matheus Ferreira que veio do Vasco, é o Isaac, é o Gustavo, atacante do Cuiabá, que chegou nessa turma, o Matheus Menezes, que foi lá do Gauchão, artilheiro, sub-20. Nós trouxemos os semi-prontos, né? É uma necessidade que é uma preparação para o profissional. Isso. Agora, a transição, ela é feita de acordo com os processos dos profissionais da Barra Funda. O Zubeldia, o Muricy, que são profissionais do futebol, eles têm um processo e cabe a nós da base entregar o atleta o mais pronto possível. Por isso veio o TecFoot, por isso nós veio para que o atleta chegue. O talento é de cada um, mas eu tenho que entregar o atleta fisicamente perfeito para que ele possa. Agora, existe um processo que é feito dentro da Barra Funda, que tem que ser respeitado. Você não pode ter um time só de menino ou com metade dos garotos. E os garotos oscilam. O William pode fazer grandes jogos, como aconteceu, e depois fazer péssimos jogos. E você não pode expor o garoto. Sim. A torcida, ela quer a vitória, ela quer o bom jogo, Resultado, né? o bom resultado sempre. Então, a gente tem que lembrar atletas que passaram que se desgastaram muito, Igor Gomes, o próprio Nestor. Então, tem um momento certo para você fazer essa transição. Eu acho que o São Paulo está fazendo isso com maestria e eu acho que nós ainda vamos ter muita oportunidade de ver muito garoto. Eu tenho certeza que 2025, 26 e 27, independente de quem vai estar na gestão, os atletas que estão lá vão performar e vão chegar no profissional. Uma coisa que você falou importante do custo e que a gente apostar e investir. O São Paulo investe muito, mais do que o Palmeiras. A diferença por exemplo, que se fala muito do Palmeiras comprou o Hendrick, ou comprou o Estevão, custou 20 e poucos milhões para tirar ele do Cruzeiro. A gente gasta 40 milhões, mas eu não tenho 20 milhões para comprar um jogador. Eu não gasto 20 milhões, eu não consigo comprar 20 jogadores de 1 milhão. Eu não tenho 20 milhões. Porque o custo operacional, só de manter Cotia que você viu ali, só o custo operacional entre hospedagem, camareira, lavanderia, refeição, tudo aquilo que você vê lá, o jardim, tudo que tem lá, TecFoot, equipamento, custa quase 20 milhões por mês. Só aquilo. Aí você tem os profissionais todos, né, os treinadores, preparador físico, executivo. Então você tem um custo, então não sobra muito dinheiro. O Palmeiras não tem nada disso. O Palmeiras tem que buscar jogador semi-pronto. Ele não consegue trazer o garoto de 14. Onde ele hospeda? Hoje, até é bom vocês saberem, o São Paulo ele tem duas preocupações, a formação do atleta e a formação do caráter. Quando você pega um menino de 14 anos, e que nós temos o sub-12 e o sub-13, nós pagamos escola para eles. O sub-12 tem escola, o sub-13 tem escola paga, tá certo? Hoje nós apresentamos um plano universitário para os atletas do sub-20. Porque o atleta tem que saber que dos 40, talvez só 20 consigam sobreviver do futebol. Talvez os outros 20 vão se matar para viver no futebol, vão ter que suar para poder sustentar a família. E quando ele não tiver futebol, ele precisa ter alguma coisa. Então hoje nós fizemos um plano para que eles possam fazer um curso universitário. O São Paulo lançou o SPFC University com o Bosco, né, o
Dom Bosco. Isso. E hoje nós oferecemos para ele lá a um preço bem baixinho para que eles possam ter a oportunidade de fazer a faculdade e em 2 anos terem um diploma. Então a gente continua pensando também na formação do homem. Então quando a gente pega um menino, e o que a gente ganha? As famílias hoje preferem ter um menino com 14, 15 anos no São Paulo do que em outros clubes, porque ele vai ganhar não só a possibilidade de ser um atleta profissional de futebol, mas de sair de lá com grau de escolaridade, nós estamos trazendo uma escola de inglês para dentro do clube, em breve vocês vão ter essa novidade. Então hoje, dentro de Cotia, ele recebe uma educação completa como o teu filho, o meu filho, que a gente paga tudo, paga escola, paga faculdade, paga curso de inglês, eles têm tudo isso gratuito do São Paulo. Então isso é um investimento, mas a gente prima em formação de caráter. Essa foi uma das cobranças não, uma das diretrizes que o Belmonte me determinou. Aliás, a escola de inglês, era uma determinação dele. Ele quer que os atletas saiam, e o Júlio bate muito nisso. O Júlio hoje, como ele tem falado, o principal foco é para a base. Então a gente está fazendo o máximo possível para manter isso em alto nível. E só em cima disso, hoje você também expôs para a gente percentuais, valores que foram gastos pelo São Paulo justamente na transição. Isso é algo inédito até para o torcedor, né? Porque o torcedor não tem muito acesso a essa informação. Quanto que pagaram pelo Lucas Ferreira, quanto que tem de percentual dos novos contratados. Não falta essa comunicação, talvez, de transparência do São Paulo com o seu torcedor? Não, mas é que cada um tem um perfil. Eu estou falando aqui porque eu citei exemplos de sucesso. Você não tem Sim. sucesso em tudo. E tem que lembrar o seguinte, você compra um jogador por 500 mil reais ou por 1 milhão de reais, ou por 20 milhões de reais, como o Palmeiras fez, você mantém o risco dele não dar certo. E aí, assim, o que a gente faz? Eu tenho 40 atletas no Sub-20, eu não vou subir 40 atletas para o time do São Paulo. Se eu subir 4, eu tenho que ficar feliz. E o que eu faço Então, com os mas eu falo da 27? transparência da informação mesmo, né? De você Mas passar pro torcedor que isso talvez não seja uma coisa que deva ser passada. Eu falei aqui naturalmente, porque eu estou numa conversa com amigos, eu nem me lembro que estou fazendo uma entrevista. Mas é assim, não é uma conversa que a gente precise ficar passando, eu não acho. O torcedor, o que é importante é saber que a gente trabalha dentro do orçamento. Então é um compromisso que a gente tem, aí o fundo está controlando. Então Cotia tem um orçamento, eu não posso extrapolar o meu orçamento. Então talvez eu tenha que escolher se eu vou comprar um atleta para o Sub-20 ou se eu vou trocar uma esteira. É isso, eu tenho que saber o que eu vou fazer. Eu consegui fazer um investimento no Refis sem gastar nenhum tostão. Então aqueles 4 ou 5 milhões que eu tinha que gastar no Refis, eu posso trazer atleta, está dentro do meu orçamento. Então eu tenho atleta de 1 milhão, tenho atleta de 200, 300 mil. O Hugo, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, o Hugo é um atleta que a gente conseguiu comprar 80% dele por 400 mil reais. Nós tivemos a infelicidade de ele ter a torção, ter uma ruptura de ligamento no jogo da final com o Corinthians. Mas era um atleta pronto para estar no profissional e que eu tenho certeza que tinha espaço para disputar lugar. Então, isso faz parte. É um jogador que vai dar, eu tenho certeza. O Rian, um jogador que vai dar muito dinheiro para o São Paulo. O Lucas Ferreira vai dar muito dinheiro para o São Paulo. Agora, a gente tem que pensar naqueles que não vão dar. A gente investiu. O que eu faço? Eu vejo aí, às vezes, eu entro pouco na internet. Quando eu entro é só pau. Não em mim, é no São Paulo. Tem jogador que você sabe que não vai ser profissional do São Paulo. Eu não vou dar ele para o Palmeiras. Eu não vou dar ele para o Corinthians. E eu vou achar um parceiro. Na Espanha, o Paul Berg, que quem acompanhou, despontou bem na Copinha o ano passado, em 2024, ele não foi aprovado para ser profissional do time principal, do nosso trabalho, como foi o Ferreira esse ano. O Paul Berg naquele ano não foi. Como é que eu recupero um menino que está lá há 4, 5 anos, que me custa 11, 12 mil reais por mês? O que eu faço? Arrumo um clube para ele na Europa, seguro um percentual, tá certo? E ele está performando bem lá. Se ele for vendido, eu vou ganhar dinheiro e vou recuperar o que eu investi nele. Eu não tenho outra alternativa. Às vezes o torcedor fica bravo, mas a gente não tem como. É o que você falou. Eu tenho 280 atletas vivendo em Cotia para tentar extrair 4 ou 5 por ano. E foi assim que o Luiz Henrique também para o Real Múrcia, né? Que jogou a Copinha, o Luizinho o também. Luiz Henrique, o Luizinho foi o Brian, agora. Né? O Maioli
está no Chipre, que também está desempenhando. Todos eles nós seguramos percentual. E só em cima desse orçamento que você falou, né, o torcedor faz essa confusão, muitas vezes pelas informações que saíram, de que seria o Marinacques que estaria pagando. Não tem nenhum envolvimento e nem assim preparando o terreno. Não tem nenhum investidor ainda dentro do São Paulo, nós não estamos preparando o terreno. Não tem nada disso, é um trabalho nosso, é uma obrigação que eu tenho com o Júlio Casares e com o Belmonte. O Belmonte é o diretor de futebol, eu sou subordinado, e o Júlio quer o melhor dentro da base de Cotia. Nós fizemos uma reestruturação sem onerar os custos, eu não contratei mais, eu contratei o que não tinha, eram espaços vazios. Né? Nós já tivemos coordenador técnico, foi demitido e não contrataram outro, então eu trouxe o Márcio. A captação ela era maior, foi demitida e não foi reposta. Então eu não extrapolei nada, usei o orçamento, remontei, pesquisamos as pessoas que eu entendi junto com o Moreto, porque lá tudo é uma decisão conjunta, eu não tomo nenhuma decisão sem discutir internamente. Eu e o Moreto dava um nome, ou eu penso o Biasotto, cada um dá um nome, a gente entende que aquele nome combina e traz. E graças a Deus nós erramos pouco. Não sei se a gente errou. Ainda não vimos os erros, mas os acertos a gente já tem, para nós está bem claro. Então não tem nada de preparação, não tem nada de investimento de nenhum outro tipo. Gostaria muito que viesse. A gente tem que lembrar sempre o que eu estou falando aqui. Não existe negócio que você vai, a não ser um garoto de 12, 13 anos. Põe lá dentro, ele é 100% meu. Mas eu só vou ver esse menino daqui 4 anos. E é sempre promessa. E nós trouxemos aí 30 garotos, entre o sub-12 e o sub-14, que são promessas. Você olha o menino, eu não vou dar nome aqui para não irem lá assediar, mas tem menino que você olha que é um fenômeno. Mas eu não sei se ele vai ser fenômeno com 18, com 14, 13, na categoria da chapéu, faz gol de longe. Então, vamos ver se ele mantém. São apostas, essa aposta custa dinheiro. Mas se a gente quer jogador de 16, 17, 18 para poder abreviar as nossas necessidades do time principal, eu já tenho meus atletas fatiados. Acabei de falar aqui, Ituano, Boa Vista, Retrô. Nós já temos parceiro. Se eu tiver um investidor, seja o Grego ou qualquer outro, que coloca e fica com 20 ou 30% da operação, não do patrimônio, da operação que a gente tem, das nossas contratações, e não muda o perfil de hoje.